Meus queridos e amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e um bom dia a todos. Amados, nós queríamos, junto com vocês, mais uma vez estar aqui para meditarmos um pouco na palavra do bom mestre. É muito bom falar de Jesus, é muito bom estar com Jesus e é muito bom amar a Jesus. Louvado seja o seu santo e poderoso nome. Querido, e o texto que Deus ministrou meu coração para estar falando, para nós estarmos conversando e meditando neste momento, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35. Vamos ver o que o Espírito de Deus quer nos revelar, quer nos ensinar sobre esse texto. Embora é um texto muito conhecido de todos nós que somos cristãos e até mesmo daqueles que são amantes da palavra, mas que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, conhece esse texto. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Observe que quem está falando isso aqui é Jesus. Viu? Jesus é quem está dizendo: passemos para outra margem. Isso aqui é uma ordem. Ele está falando: nós vamos passar para o outro lado. Ou nós vamos para o outro lado. Ou nós vamos chegar do outro lado. E se Jesus falou, está falado. Se ele diz, está dito, né? Quando Deus fala, acabou-se. A palavra que sai da boca dele fará exatamente aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para a qual ele a designar. Então a palavra dele é fatal. E o que foi que ele disse? E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve-se grande bonança. Querido, tem algumas coisas aqui que é preciso se levar em consideração sobre esse texto. Eu sei que muita gente já ouviu falar, já ouviu mensagem sobre esta palavra, sobre Jesus acalmando a tempestade. Eu mesmo já ouvi várias mensagens sobre elas, mas como a palavra de Deus sempre se renova, o Espírito de Deus sempre nos faz enxergar, sempre que lemos a palavra, ele sempre tem uma revelação para nos entregar. E eu vejo algumas coisas aqui interessantes. Quando nós recebemos uma palavra de Deus concernente a algo que Ele quer especificamente para mim ou para a sua vida, ou seja, uma promessa, quando Deus fala que vai fazer algo na nossa vida, temos que estar preparados em primeiro ponto para uma coisa: o tempo vai se levantar. Antes do cumprimento desta palavra, do qual Jesus liberou para mim e para você, o tempo vai se levantar. E aqui tem uma coisa interessante aqui. Ó. Olha só o que está dizendo aqui. E levantou-se grande temporal de vento. Grande temporal. Já pensou quando às vezes nós estamos naquela época de chuva muito grossa, que a gente está dentro de casa e saímos lá fora, assim, damos uma olhada,
Aí alguém pergunta, como é que tá o tempo aí fora? Eu falo, fechou tudo. Pelo que eu tô vendo aqui, vai cair um grande temporal. A chuva vai vir para arrebentar. O tempo fechou tudo. Assim também acontece espiritualmente conosco. Quando Jesus nos dá uma promessa, o tempo fecha. As portas se fecham. Se levantam de tudo e de todos contra aquele que recebeu a promessa. E aí que está um problema que muita gente não entende. Que toda a promessa de Deus está condicionada, meu irmão, a nós obedecermos a direção que Ele dá. Antes da promessa se cumprir, vem o tempo fecha, a prova vem. Levante, vem. E não é coisinha. Olha o que o texto diz aqui, levantou-se um grande, mas foi grande temporal. O tempo fechou mesmo. As portas se fecham tudo. Pessoas que eram amigas suas começam a desaparecer. E aqueles que ficam começam a te acusar, como acusaram Jó. E você vira para um lado, vira para outro. E você fala, não, Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Porque você vê naquele momento ali, a gente fala, Deus vai nos abençoar, as portas vão se abrir. Só que em vez de melhorar, vai piorar. Dentro do texto eu vou ler para vocês. Grande temporal de vento. Não bastou só o tempo fechar, o vento começou a sacudir. E o vento começou a balançar as estruturas. As estruturas espirituais, física, financeira, emocionais, familiar. O vento começou a sacudir, como sacudiu os 4 cantos da casa de Jó. Inclusive, eu tenho uma mensagem extraordinária que Deus me deu sobre os 4 cantos da casa de Jó. O vento sacudiu, balançou tudo. E é nessa hora, meu, que a coisa fica feia. Que você corre para um lado, corre para outro, vai aquelas pessoas que você tem certeza que se você chegar e pedir uma ajuda, um apoio, você sabe que elas não vão te dizer não. Você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Mas quando o vento balança, meu, até esses irmãos, até essas pessoas, naquele momento, não posso. Logo agora, até que eu poderia te ajudar, mas se você tivesse vindo um pouquinho antes. Olha, surgiu um compromisso agora e realmente agora não. Certo? É assim. E quando o vento sacode as suas estruturas, é nessa hora que o seu emocional entra em ação. Quem aqui, eu mesmo já fiz, que quando o vento está balançando, que o temporal fecha e o vento começa a balançar, o que está acontecendo, Jesus? Aí você ora, e parece que a oração não passa do teto. E olha que eu já passei umas provas, eu já passei uns ventos, desse que eu estou lendo aqui, de sacudir os 4 cantos. Já passei uns ventos. E eu estou falando com conhecimento de causa. Estou falando com conhecimento de causa. Sobre vento, sobre prova, sobre portas fechadas. Por quê? Por causa de uma promessa de Deus. Por causa de uma palavra que Deus liberou para mim e para você. E você que está me ouvindo aí, que tem essa palavra liberada de Deus, e você está vendo esse temporal, é por causa da palavra. Tudo isso é por causa da promessa. Jesus diz, nós vamos passar para o outro lado. Não tinha prova, não tinha vento que fizesse impedir de Jesus chegar do outro lado. Para Jesus, o vento
O temporal, isso para ele não queria dizer nada, mas ele queria ensinar os seus discípulos a romper tempestade, a romper o vento pela fé, a romper a tempestade pela fé. Ensinando aos seus discípulos que na hora que o vento chega, que o vento balança e que o céu se fecha, não é para desistir, não é para olhar para trás, que quem prometeu garante que você vai chegar do outro lado. E nessa última etapa aqui do vento, que o vento balança, te joga para um lado, joga para outro, você vai para o curu de um fechado, vai para outro, não tem lado, e o vento sacode você para frente, sacode para trás, sacode à direita, sacode à esquerda, e você fica desorientado. É nessa hora que seu emocional entra em ação. E o diabo vem junto e começa a lhe dar sugestões para que você saia dessa situação. E eu já vi muitas pessoas, muitos irmãos, caírem nessa artimanha de Satanás. Na hora do vento, que o vento está balançando, que ele não vê saída. A única saída que ele tem é confiar em Deus, é confiar em quem fez a promessa, é confiar em quem falou que ele ia chegar do outro lado. E nessa hora ele fica com a guarda baixa. E o inimigo das nossas almas entra em ação, levando a você a tomar decisões erradas. Eu estou falando aqui, mas de coisas que eu sei o que eu estou dizendo. Que decisões erradas eu tomei uma. E há 28 anos que eu pago o preço por essa decisão que eu tomei. E se não pararmos para pensarmos e confiar inteiramente naquele que nos prometeu, acabamos tomando decisões erradas. Porque a gente olha para os quatro cantos e não vê saída. Esses discípulos aqui, juntamente com Jesus, estavam no meio do mar. Para pensar. Você já imaginou que eu nunca desse tipo aqui, fisicamente falando, não. Você já pensou que é uma tempestade? Você está dentro de um barco, e aqui não é uma embarcação grande, não é um navio, é um barco. E no meio do mar, e levantar um temporal assim com vento, fechar tudo. Vai escorrer para onde? Você vai correr para onde? Por todo lado que você está cercado de água por todos os lados. Para onde você vai correr? Me diga. Aqui uma situação aqui que nós estamos meditando fisicamente, mas espiritualmente chegamos em tal ponto. Você fala, não tem saída. Não tem um ponto de correr. O que eu vou fazer agora? É nessa hora que você faz, eu faço, nós fazemos a mesma coisa que os discípulos fez. Senhor, o Senhor não está vendo isso não? O Senhor não está vendo o que está acontecendo, Deus? Não é assim que falamos? Mesma coisa que o discípulo falou. O Senhor não está vendo esse temporal? Quer que nós morramos, todos nós aqui? Falamos a mesma coisa. E gritamos. O Senhor não está vendo? O que é que eu vou fazer? Me diga, me dá uma solução, me dá uma direção, me dá uma luz. E nada, pois se o tempo está fechado. Você olha, você não consegue ver o céu. O tempo fechou. As profecias sumiram.
E aí? É nessa hora é que nós vamos ver quem de fato e verdadeiramente é cristão. Quem de fato e verdadeiramente conhece Jesus. Que está na igreja é uma coisa e está em Cristo é outra coisa completamente diferente. Jesus disse: se minhas palavras, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Mas ele diz: se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós. Há pouco tempo atrás eu estava dizendo na igreja que às vezes não precisamos mais de tantas revelações, tantos ensinamentos. Só a única coisa que temos que fazer é praticar o que Jesus já nos ensinou até aqui, e o que não foi pouca coisa. Pelo menos eu digo por mim. Não foi pouca coisa o que ele nos ensinou até aqui. Ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele tem nos ensinado muito. Agora, quanto nós temos praticado do que ele já nos ensinou? Do que ele já nos revelou? O quanto temos praticado? Praticamente nada. Essa aqui é a verdade. Porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Não são dos seus próprios pecados? Nós só vivemos em problemas, em dificuldades, porque não obedecemos o que Deus nos fala, nos ensina. É muito simples. O professor do colégio, os alunos estão lá todos os dias para aprender com ele. E ele passa as matérias todos os dias. Se aquele aluno que não ensina e não põe em prática o que o professor ensina, me diz uma coisa: o que você acha? Final do ano, você acha que o professor vai aprovar aquele aluno que foi reprovado em todas as provas que ele deu? Sendo que ele deu as matérias que ele ensinou, mas ele não prestou atenção, não deu atenção ao que ele estava recebendo como ensinamento, sabendo que aquilo ali, todo aquele assunto ia cair nas provas. Não sei mais como é hoje o ensino de hoje, né? No meu tempo era de 3 em 3 meses, prova, 3 em 3 meses, prova, 3 em 3 meses, prova. E chega no final do ano, ele foi reprovado nessas matérias todas. Você acha que o professor vai aprovar ele, irmãos? Assim é conosco. Estamos nas igrejas todos os dias. Recebemos a palavra todos os dias. Mas não paramos para meditar. Não temos um bom costume de ler a Bíblia, de ter tempo para ler. Aliás, nem ler, para examinar as Escrituras, que foi isso que Jesus disse. De termos um tempo separado para Deus, para meditar na sua palavra, de pôr em prática o que nós ouvimos, o que nós lemos, para que o Espírito de Deus nos ajude a pôr em prática a palavra de Deus. As dificuldades do dia a dia, a gente tirava de letra. Mas não paramos atenção. Eu vejo muito hoje em dia, as pessoas correm muito atrás de profetas, de revelações. E tem uns profetas por aí que só a graça de Jesus. Essas pessoas estão sustentadas em quê? Faz seu alicerce baseado em profecias e em revelações. Não estou dizendo que Deus não usa, não. Usa sim, eu creio, tanto em profecia e revelações. Eu sou pentecostal até o tutano. Eu acredito mesmo. Mas a maior profecia para mim, revelações, e a revelação é a palavra. A profecia, Deus manda julgar. A sua palavra não. Ele manda obedecer. Ele manda obedecer.
É nesta hora que o vento começa a açoitar de um lado para outro, é que nós vamos ver. E eu fico prestando atenção na igreja. Quando o vento está balançando, as pessoas se desesperam, entram em pânico, tomam decisões erradas, faz o que não é para fazer, compram, vendem, mudam, faz de tudo, troca de igreja, faz tudo errado, porque não confia naquele que prometeu, não acredita na palavra, não acredita no que está escrito. Para eles mudar de igreja é mais fácil, trocar de mulher é mais fácil, trocar de marido é mais fácil, trocar de emprego é mais fácil, sair da casa que mora, que está pagando aluguel, assim sem mais nem menos, é mais fácil. E entra no desespero. E não sabe confiar em Deus. Eu já falei várias vezes na igreja que eu passei uma prova tão violenta. E não foi não foi dias, foi meses, foi anos. Que era costume, meio-dia, emborcar o prato vazio em cima da mesa e agradecer a Deus e as lágrimas descer e o intestino grosso brigando com o intestino fino. Põe alguma coisa aqui porque o negócio tá feio. Eu colocar o quê? Só tinha água. Encher a barriga de água, igual menino buchudo. E quando eu ia falar para Deus, Deus fazia assim, ó. Confiar. Porque vai chegar do outro lado. Quem disse foi Jesus. Passamos para o outro lado. O temporal não se levanta para a vida inteira. O vento não sopra a vida inteira. Vai passar. Aleluia. Vai passar. Isso aí que você está passando, meu querido, minha querida, vai passar. O vento não fica permanente a tempo todo. O temporal, o céu não fecha o tempo todo. Vai passar. Vai passar. Não tenha dúvida. Vai passar. A hora de Deus vai chegar. A hora de Deus vai chegar. Você vai ver o sol brilhar. O choro dura uma noite, mas ao romper do dia, o sol vai clareando, vai clareando, vai clareando, vai clareando e vai clareando. É assim que Deus trabalha. Deus te faz uma promessa. Não espere imediatamente o cumprimento da promessa. Fica os pés na rocha e espera o vento, porque ele vai vir. Antes da promessa se cumprir, o vento vai vir, o céu vai fechar. Fica os pés na rocha e espere. Que se você estiver fincado com os pés na rocha, o vento vai passar por você. O céu logo, logo vai se abrir. E você vai ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Amém, querido? Deus te abençoe. Essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, amém e amém.